quando tu te foca num nicho, tu começa a ter destaque. É como tu tem uma luz, né? Tu tem holofotes sobre ti. E tu tem um posicionamento claro, o público entende o que tu faz, e daí tu tem uma mensagem clara. Quando eu digo para vocês que eu sou especialista em casas de alto padrão no estilo contemporâneo, todo mundo vai entender. E se eu ficar repetindo toda hora isso, os meus clientes ou o meu potencial cliente vão entender. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Leonardo, e o que é que afasta os clientes, né? Diria o seguinte, o que é que atrai também, né? Porque o cliente de alto padrão, ele é um cliente mais maduro. Ele não é um cliente amador. Ele é o cliente de alto padrão, ele já contratou vários arquitetos antes. Ele sabe como é que funciona. O cliente de alto padrão, ele sabe o que é bom. O cliente de alto padrão, ele sabe o que tem de bacana, o que funciona e o que não funciona. O cliente de alto padrão, ele é um cara que, em regra geral, ele é muito bem sucedido. Ele é um cara, ele tem sucesso na sua profissão. Ele é muito bem sucedido na sua profissão. E pelo fato de ele ser bem sucedido na sua profissão, fez com que ele já tem um comportamento de fazer as coisas de maneira mais correta, ou seja, ele pesquisa, ele só avança no que ele tem mais segurança, ele evita riscos, ele é um cliente mais profissional, né, digamos assim, né? Ele é um cliente que dificilmente ele dá bola fora, dificilmente ele seria confundido com um cliente amador, então ele não é um cliente que qualquer profissional vai enganar ele, bem pelo contrário. Ele é um cliente muito esperto. Muitas vezes ele fica até um pouco mais silencioso, deixando que o profissional fale, até para descobrir realmente se o profissional é qualificado ou não, né? Se o arquiteto é qualificado ou não. O cliente de alto padrão, ele é um cara, digamos, com uma bela quilometragem em projetos, já conversou com muitos arquitetos antes, ele já passou por dificuldades em projetos, já viu sucessos em projetos, então ele sabe o que é bom, o que não é bom, o que é um bom arquiteto, o que não é um bom arquiteto. Ele tá ligado nisso. E por isso que tu tem que ter uma postura diferente do que atender um cliente, digamos, normal. Um cliente, digamos, classe média, um cliente, digamos, mais comum. Então, para isso, como é que tu vai fazer isso? Para tu conseguir tá te conectando melhor com esse cliente, tu vai ter que entender exatamente qual é o objetivo dele. O que ele tá realmente querendo. E o cliente de alto padrão, o que ele realmente quer, é uma obra diferenciada. E o que é que caracteriza esse projeto diferenciado? São questões mais subjetivas, são questões mais intangíveis, é alguma coisa mais perto de arte. Tem um pouco da função, sim, tá? Um pouco da função, nem tanto, mas é alguma coisa mais relacionado, arte não sei se é a palavra mais correta, tá? Eu tenho que encontrar uma palavra melhor para isso. Mas é alguma coisa mais parecida com arte. Ele quer alguma coisa que é intangível, ele é subjetivo. Alguma coisa parecida com o que faz alguém comprar um carro bacana, que faz alguém comprar um relógio bacana, ou que faz alguém comprar uma roupa bacana, tá? É muito semelhante. A arquitetura não é muito diferente da moda. A arquitetura não é muito diferente de outras peças de design. Um corte de cabelo é um design, né? A roupa, fashion, é um design. E a arquitetura também é design, né? E tem design de produto, então tudo é muito semelhante. É um conceito plástico que, além do plástico, ainda tem
tem um sentido, né? Tem um propósito por trás, tá? Tem um sentido maior. Isso aí a gente vai precisar estar muito alinhado com a questão formal. E o que afasta a gente? Às vezes o arquiteto, ele tá sem cliente, digamos, ou ele tá querendo cliente, ele tá querendo ampliar o seu escritório, ou então tá querendo os primeiros clientes. O que ele vai fazer, então? Às vezes o arquiteto, quando não tem trabalho, o que ele faz? Ele vai pensar, ok, eu preciso fazer alguma coisa, que se eu ficar parado, a tendência é que nada vai acontecer. Até tem razão, né, esse raciocínio. Só que o que ele vai fazer? O que é que realmente afasta o cliente de alto padrão? Ele vai fazer um mestrado. Ele acha que fazer um mestrado vai deixar ele mais capacitado. Só que não, né? Isso não vai aumentar em nada a moral dele junto a clientes de alto padrão. Ou junto a qualquer cliente, né? O cliente, em geral, de qualquer que seja o cliente, eles não dão bola para mestrado. O que eles dão bola? Para resultado. O que é resultado? Como é que tu te comporta numa conversa com o cliente? Numa ligação? Numa videoconferência? Como é que tu te comporta numa reunião presencial? Como é que tu te comporta quando o cliente está falando? Tu tá prestando atenção? Tu tá fazendo contato visual? Tu tá anotando o que ele tá falando? Ou memorizando? Tu consegue linkar o que tu vai falar depois de ouvir ele? Tu consegue linkar o que tu tá comunicando junto com o que ele acabou de dizer? Ou seja, tu realmente prestou atenção? O cliente está se sentindo ouvido? Os teus projetos estão alinhados com o que o cliente aspira, com o cliente deseja? Eu nunca na minha vida, não lembro pelo menos, de ter atendido um cliente que perguntou: Leonardo, tu já te formou, né? Tu tem um diploma? Eu não vi nenhum diploma na parede. Tu realmente acabou a faculdade? Ou onde é que tu te formou? Tu te formou numa universidade boa, numa universidade ruim? Ou que títulos tu tem? Tu fez alguma especialização depois de te formar? Eu nunca tive esse tipo de conversa com cliente. Nenhum cliente, nem na Europa, tá? Até para conversar com qualquer colegas arquitetos aqui, ou fazer trabalhos com qualquer outro escritório aqui na Europa, também nunca tive esse tipo de conversa. Digamos, uma conversa mais de currículo, sabe? Tentar entender o currículo do arquiteto. Isso nunca existiu. E acredito que nunca vai existir. Por quê? Porque o que significa tu fazer um mestrado? Significa que tu vai estudar para ser professor, tu vai estudar para dar aula. Ok, mas eu vou estudar, eu vou ficar melhor, não vou? Não, tu vai ficar melhor para dar aula. O que pode melhorar é todo aquele aprendizado de um mestrado para projeto. Eu não sei se pode melhorar ou não, mas se melhorar, ele vai ter que ser percebido no projeto. E o cliente, ele percebe, no teu portfólio, no teu posicionamento que ele vai perceber se a coisa é boa ou não é boa. Agora, como é que tu conseguiu fazer um bom projeto, o cliente não tá nem aí. Se tu acabou a faculdade ou não acabou, se tu te formou numa universidade boa ou ruim, isso não importa. Se tu tirou notas altas na faculdade ou não, se tu foi reprovado em alguma disciplina ou não, se tu brigava com professores ou se tu era a pessoa mais CDF que ficava ali na frente né, amigo de todos os professores, tanto faz, isso não faz a mínima diferença. O cliente quer saber se o projeto está massa para ele, segundo o que ele está querendo. O que o cliente alto padrão quer é uma coisa completamente diferente do que um cliente classe média quer. O cliente classe média, ele quer seguir a tendência. Ele só se sente confortável em consumir algo que já foi plenamente difundido. Aquilo que... Sabe quando aquela música que não para mais de tocar, todo mundo já tá esgotado dela, né? Já tá saindo da moda quase, né? Então tá no auge do pico dela. Ali sim que o cliente classe média vai. Ele só quer aquilo que depois que já foi completamente consolidado, né? Então tem os early adopters. Early adopters, então, são aqueles que adotam cedo, né? Então, late adopters
são aqueles que eles adotam a ideia mais tarde e tem os early adopters que adotam a ideia mais cedo. E o cliente de alto padrão, ele tem essa característica. Então, vamos chamar assim, ele é um cliente de vanguarda. Essa é uma boa expressão também, né? Vanguarda. O que é o vanguarda? Ele é um cliente pioneiro. Ele quer ser os primeiros a ter aquelas coisas, mas não só por ser primeiro exclusivo. Exclusivo sim, né? É que a exclusividade é consequência do que eles querem. Não é exatamente o motivo principal. Eles não querem ter algo diferente só por ser diferente. Eles querem ter a exclusividade, porque a exclusividade é reflexo de uma solução única. Por exemplo, se eu vou fazer um terno para mim e eu tenho certas dimensões do meu corpo, tenho referente à minha altura, minha largura e tal. Então, tem o terno, ele vai ficar perfeito para mim. Provavelmente, ele vai ser um terno único, porque as minhas medidas, teoricamente, são únicas, ou muito próximo disso. Então, nesse sentido, seria um terno exclusivo, mas o exclusivo é uma consequência do que eu queria. Eu queria era uma coisa que caísse perfeitamente bem para mim. Então, isso significa ter uma arquitetura mais alinhada com o cliente de alto padrão. O cliente de alto padrão, ele espera também um atendimento diferenciado. Quando o arquiteto trata o cliente de maneira mais impessoal, trata o cliente como se fosse um consumidor, tá? Qual é a diferença entre cliente e consumidor? Consumidor parece que é um número, né? Sabe, um número que eu quero dizer é o seguinte, que nem supermercado, entendeu? Tem a mulherzinha do caixa ali, ou o carinha do caixa do supermercado. Então chegou um cliente, passou os produtos, né? Custa tanto, paga, tchau. Agora vem outro cliente, vê quanto custa os produtos, paga, tchau. Entendeu? É um processo muito impessoal, sabe? Passa muitos consumidores, aqueles clientes ficam com pouco contato e não há tempo para desenvolver qualquer relação. E alguns arquitetos, eles ficam tão focados no projeto e eles idealizam tanto o projeto que eles acabam ignorando esse cliente. E o cliente de alto padrão, ele é um cliente que ele quer atenção. Na arquitetura, principalmente o residencial. Residencial é obrigatório, tá? Na arquitetura de alto padrão, o que ele quer é um atendimento mais qualificado, ou seja, ele quer ser escutado. E esse ser escutado não é em 1 ou 2 reuniões. Ele quer ser escutado até o final do projeto. O que é ser escutado? É tu prestar atenção no que ele fala e realmente tentar adequar tudo que ele fala ao teu trabalho. No residencial, o cliente, ele tá realmente abrindo toda a intimidade da vida da família. Aquela intimidade, quanto mais ele se abre, mais o arquiteto tem condição de fazer um projeto realmente exclusivo e que seja perfeitamente customizado pro teu cliente. E para tu conseguir criar essa relação de intimidade, vamos chamar assim, com o teu cliente, tu precisa estar criando esse ambiente propício para isso. E se tu não consegue criar essa relação, esse ambiente para isso, a tendência é que comece a ficar uma coisa mais impessoal. E quando fica mais impessoal o teu trabalho, o que acontece? As tuas soluções que tu vai adotar no teu projeto são soluções muito semelhantes ao que tu estava usando até então nos teus projetos. Então, teus projetos começam a ficar mais parecidos, só que os clientes que chegam no teu escritório eles não são tão parecidos assim, mas os projetos ficam cada vez mais parecidos. Esse que é um grande problema, né? Porque o cliente de alto padrão, ele quer uma exclusividade. O cliente de alto padrão, ele quer algo bem customizado. Ele quer algo bem individualizado. Sabe aquela sensação que a mulher chega numa super festa, né? Uma festa de gala, uma festa muito bonita, e ela teve aquela super expectativa, comprou um super vestido maravilhoso, né? E ficou super feliz e quer ir com aquele vestido novo na festa. Só que de repente, ao chegar na festa, tem uma outra com um vestido igual. Eu acho que esse sentimento é um sentimento que a gente tem que ter presente
que o consumidor de alto padrão ele quer evitar. Então eu converso com clientes de alto padrão, eles não gostam dessa solução pasteurizada, né, que eles falam. Significa que parece que o arquiteto não se dedicou muito, entendeu? O cliente de alto padrão, ele sempre está disposto a pagar mais se tiver algo melhor, entendeu? Acho que isso que tu tem que ter em mente, tá? Se eu conseguir resumir em uma frase que verdadeiramente simboliza um cliente de alto padrão, é isso. Ele está disposto a pagar mais se tu oferecer algo melhor. Isso não acontece com outros tipos de clientes. O cliente classe média, se tu oferecer algo melhor, ele vai dizer, ok, eu até entendo que isso é melhor, mas acontece que eu não tenho dinheiro infinito. Entendeu? Eu tenho um budget, eu tenho um orçamento que eu tenho que cumprir, eu tenho um teto de gasto, eu tenho um teto de investimento. E eu não posso extrapolar ainda mais nisso. Então o cliente classe média, ele vai dar essa resposta. E tá tudo certo, entendeu? Não tá tudo bem. A gente tem que entender o tipo de cliente que a gente está atuando para estar oferecendo o melhor serviço para eles. Leonardo, mas tu fala tanto do alto padrão, mas tem tanto cliente de alto padrão assim? Claro que tem. Claro que tem. Isso não é uma coisa assim, preto no branco, né? Isso tem vários tons de cinza, né? De que é um alto padrão, o que não é. Algumas vezes, dependendo se tu tá me ouvindo de uma cidade do interior do Brasil, em uma cidade pequena, e tu vai fazer uma certa obra, essa obra, dependendo do valor dela, é considerada um alto padrão. O que ele quer investir naquela obra. Então, aquilo é considerado um alto padrão. Só que essa mesma quantia, numa cidade, por exemplo, numa cidade em São Paulo, por exemplo, na capital paulista, num super bairro sofisticado, aquela mesma quantia não é alto padrão, né? Nem chega perto do alto padrão, entendeu? Não consegue nem chegar num bairro sofisticado. Então, a quantia exata não é uma definição de ser alto padrão ou não. É uma questão comparativa, tá? Se o cara quer fazer tá numa cidade, vamos pegar um exemplo, tá? Numa cidade bem pequena do interior do Brasil. Esse cliente, ele quer fazer uma casa ou um prédio massa, ele tem o desejo de ser a casa mais bonita da cidade. Ou então ele tem o desejo de fazer o prédio mais bonito da cidade. Pronto. Isso já é, naquele mercado, ele é considerado um alto padrão, porque o padrão do mercado é mais baixo. Então, o padrão é a média. Então, o alto padrão é algo que está acima da média. Então, se nessa cidade pequena ele quer fazer esse prédio bem legal, ou esta casa bem legal, ele está disposto a pagar mais do que ele paga para os outros arquitetos desse mercado, entendeu? Porque ele está querendo algo melhor. É muito simples, é que nem tu pensar num carro, entendeu? Ok, o cara acordou, né? Decidiu, de uma hora para outra, ele decidiu que ele quer um carro melhor. Então, ele está disposto a pagar mais por um carro, entendeu? É simples, essa mentalidade tem que ter. E o arquiteto, quando ele não está ligado que existe esse tipo de clientes, que na verdade, boa parte dos clientes estão dispostos a pagar mais por algo que eles reconheçam como melhor, o arquiteto está deixando dinheiro na mesa. E além de tu tá deixando dinheiro na mesa, tu tá afastando esses clientes de alta renda. E quando tu afasta o cliente de alta renda, tu não tá só perdendo um projeto, tu não tá só deixando de ganhar um pouco menos, tu tá fazendo muito mais. Tu tá comprometendo a qualidade do teu portfólio e tu tá principalmente comprometendo a tua carreira e o futuro do teu negócio. Porque se tu não consegue esses clientes massa, esses clientes legais, esses clientes bacanas, que têm condição de fazer umas obras bacanas, o teu portfólio vai ficar cada vez mais sem graça e ele vai ficar cada vez mais simplório e tu só vai atrair clientes que só desejam aquele tipo de projetos simples e aqueles projetos mais econômicos. E se tu quer dar uma virada, se tu quer começar a atrair clientes que querem projetos mais ousados, que projetos que têm uma arquitetura mais sofisticada, tu vai precisar estar mostrando projetos mais bacanas. Tu precisa estar inicialmente começando a atrair esses clientes mais legais e tu precisa cuidar desses clientes, conseguir fazer com que eles concluam os projetos contigo
esses projetos vão ficar no teu portfólio e tu vai ter um ciclo virtuoso em que cada vez mais projetos daquele tipo ou melhores vão estar surgindo. É bem comum tu fazer, por exemplo, tu começa fazendo um projeto de 100 metros quadrados, daí de repente chega um cliente querendo um projeto de 150, 200. E tu faz um projeto de 200, tá chegando um cliente querendo um projeto de 300, 400 metros quadrados. Tu fez um de 300 metros quadrados, tá chegando um cliente querendo de 400, quase 500 metros quadrados. Tu fez um de 500 metros quadrados, tá querendo vai estar querendo te contratar um cliente que está querendo um projeto de 700. E por aí vai, tá? E de repente está fazendo projetos de 1.000 metros quadrados, sei lá quantos, e por aí, e isso acaba sendo infinito, desde que todos eles tu faça te preocupando em estar satisfazendo o teu cliente. Leonardo, estou começando do absoluto zero, Leonardo, entendeu? A teoria tá muito bonita, eu entendi que eu vou cuidar do meu cliente de alto padrão e eu vou concluir o trabalho e eu vou conseguir cada vez mais e mais e mais clientes de alto padrão. Ok, entendi. Mas se eu estou começando do zero e eu não tenho nenhum cliente de alto padrão, Leonardo, eu não tenho nenhum cliente de nada, não tenho nem cliente de baixo padrão, não tenho nem meus tios querem me contratar. E aí, o que eu faço? Isso acontece. Já aconteceu comigo. Tá? Isso aconteceu com, teoricamente, qualquer um que vai iniciar uma carreira que não herdou um escritório, né? Tem gente que já tem pai arquiteto, mãe arquiteta, sei lá, já tem arquiteto na família e depois que se forma já tá no negócio da família. Não foi o meu caso, né? Minha mãe é lojista, meu pai é corretor de imóveis, então nunca vivi nada, nunca tive nenhum benefício da família, né, em referente a isso. E ainda minha família é do interior e eu fui começar minha carreira em Porto Alegre. Só tinha 2 tias, né, em Porto Alegre, que nunca me deram nenhum contato lá, então eu iniciei sem qualquer suporte da família e, inclusive, sem qualquer contato na cidade. Quando eu me formei, eu fui estudar em Porto Alegre, eu era do interior, e quando eu fui para Porto Alegre, eu era um ninguém lá dentro, né, não tinha nem contatos, eu só tinha os amigos da faculdade. E os amigos da faculdade, eles também estavam interessados em cada um arrumar projetos para si. Então eu não tinha realmente como ter contatos. Daí o que eu fiz? Eu comecei a prospectar clientes. Primeiro eu fiz de maneira muito errada, claro. Mas depois, bem anos mais tarde, demorou muito tempo para descobrir como é que fazia o jeito certo, tá? Não foi de uma hora para outra, demorou bastante. O jeito que melhor funcionou para eu conseguir atrair os clientes de alto padrão foi quando eu comecei a postar as imagens dos meus projetos mais legais, dos meus projetos mais impactantes. E esses projetos não precisavam estar construídos. Eles não precisavam ter ido até o fim. Eles não precisavam estar super coerentes, não precisavam ter aprovação da prefeitura, não precisavam nada, entendeu? E simplesmente tu precisa construir projetos legais e de uma maneira consistente. Vamos supor assim, ó, o processo de atração de cliente, eu acho que é muito parecido com o processo de sedução, entendeu? Quando um cara quer seduzir uma menina, ou quando uma menina, de certa forma, quer seduzir um cara, o que vai fazer? Não é apenas uma atitude correta que vai fazer com que tudo aconteça. Tu vai fazer várias atitudes com o mesmo intuito. Eu acho que é muito semelhante porque tu precisa desenvolver empatia, tem timing. Digamos, tu vai preparar o jardim, né? Tem gente que usa essa expressão, né? O que é preparar o jardim? Tu vai deixar teu portfólio legal, entendeu? Quando os clientes forem ver o teu material, tem que estar legal. Leonardo, mas cliente vê meu portfólio, como é que eu vou fazer assim? Eu vou deixar um PDF? Onde é que eu deixo o meu portfólio? Eu tenho um impresso aqui, como é que eu vou mostrar para meus clientes? Tem que sair todo dia de casa com o portfólio embaixo do braço? Não. Hoje em dia, o teu portfólio principal é o teu Instagram. Esse é o teu principal portfólio. Em segundo lugar, é o teu site. O teu portfólio principal, o teu verdadeiro portfólio é o Instagram.
Esse é o portfólio que, digamos, é o sem mentira, entendeu? O cara quer ver se alguém é bom, tu olha o Instagram. Se eu quiser... Eu sei que não sei se é a maneira mais correta, tá? Mas é como se... Hoje em dia, em 2020, é como se faz, tá? Tu quer saber como é alguém aqui, eu poderia pegar qualquer nome que tá aqui na live, eu dou uma olhada no portfólio, qualquer um, e a gente faria aquele pré-julgamento. Que a gente diz, essa pessoa esse profissional, esse arquiteto, essa arquiteta é assim, né? Deve ter tanto de experiência, eu acho que ela nem deve ser tão caro, ou deve ser mais caro, esse aqui já deve cobrar bem mais caro esse projeto, olha, essa arquiteta aqui deve estar cobrando uma fortuna nos projetos, esse cara aqui deve estar cobrando, né, deve estar em início de carreira, está um pouco perdido, meio desorientado, entendeu? Olha, essa arquiteta aqui, ou esse cara aqui está com super projetos, deve ser bem, né? Deve ser muito bom o trabalho deles, para estar atraindo esse tipo de cliente. Então, o Instagram, tu dá uma olhada rápida, digamos em 30 segundos de Instagram, tu já saca qual é o nível de cada um. Eu não estou dizendo que isso é certo ou não, eu estou dizendo que isso é o que as pessoas fazem. E é o que o teu potencial cliente já está fazendo contigo, ele faz isso o tempo inteiro. A Claudete perguntou aqui, Leonardo, tu começou sozinho ou com sócio? Eu comecei com um sócio. Meu sócio era o Ricardo. E a gente era meu colega de faculdade, a gente se formou juntos. Isso foi antes de viajar, né? Então a gente era colega de faculdade, dele trabalhava num escritório bem legal, dele ia sair daquele escritório bem legal, que era uma agência grande, ganhava um salário super alto lá. Ele ia sair daquele escritório e daí ele me convidou se eu queria pegar a vaga dele. Daí eu fui lá, ele me indicou, eu fiz a entrevista e eu fiquei na vaga dele. E depois eu saí daquele escritório também, e daí eu comecei a fazer 3Ds de... Isso era estudante, né? Isso antes de me formar. Fazia 3Ds de TFG. 3Ds pra galera que ia se formar. Eu fazia isso, ganhava os dinheiros. Daí começou a ter muito trabalho pra mim, de fazer esse tipo de 3Ds. E eu chamei ele pra me ajudar. E a gente começou a trabalhar juntos, né? E a fazer aquele monte de trabalho, de 3Ds. E a gente resolveu, de tanto fazer aquilo, a gente começou a ganhar bastante dinheiro. E a gente resolveu montar um negócio juntos. Quando a gente montou um negócio, a gente nem tinha se formado ainda. A gente estava quase se formando. Resolveu montar um escritório juntos. E daí a gente começou a prospectar clientes de vários tipos. Eu e ele. E o pai dele tem uma construtora. Então, ele às vezes fazia trabalhos com licitação e tal. E a gente pegava alguns projetos mais malucos, fachada de loja. Estudos de fachada para construtoras. Fizemos projetos de vários tipos, né? Ele prospectava certos tipos de clientes, eu prospectava outros tipos. E a gente trabalhou juntos por alguns anos, acho que foi uns 3 anos juntos, mais ou menos. Até que chegou um momento que eu resolvi ir para a Europa, né? A gente fazia um pouco de tudo e trabalhava bastante, mas não tinha foco nenhum, né? E a gente não se posicionava como foco. A gente era um escritório jovem que queria pegar de tudo. E era esse o nosso approach, né? O nome do escritório era... já dizia no nome do escritório, né? Que era design e arquitetura, né? Então, era tudo, né? Não dizia nem o tipo de arquitetura. Já incluía design junto. Então, a gente não tinha qualquer posicionamento e tentava pegar de tudo mesmo. E daí, o escritório nunca cresceu tanto assim, né? Mas foi um mega aprendizado para mim. A gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, ali foi um super aprendizado, super valioso realmente. Depois de uns 2, 3 anos juntos, eu resolvi ir para a Europa. Eu fui para a Itália. Fiquei 1 ano e meio trabalhando na Itália. Trabalhei com um escritório super criativo, super contemporâneo na Itália. Aprendi pra caramba. Foi o lugar que eu mais aprendi sobre arquitetura. Principalmente tudo que eu trago de alto padrão. Depois, com o tempo, eu descobri que nem todo italiano é fera em design. Simplesmente, eu tive muita sorte em estar trabalhando num estúdio, num escritório, em que todo mundo, que os dois partners, né, os dois diretores, eram super bons, eles trabalhavam com o Renzo Piano, eles fundaram o escritório, só que o escritório deles é mais conceitual que o Renzo Piano, ainda mais arrojado, é menor, né, tem cerca de 30, 40 arquitetos hoje, mas é super arrojado e eles têm um conceito muito forte. E lá eu aprendi o que é o poder de um conceito forte em arquitetura. Lá eu aprendi o que é uma arquitetura autoral, embora eles nunca tenham usado esse nome, mas eu entendi o que é uma arquitetura autoral, foi lá. Então, isso é um dos pilares, né? Um dos pilares para tu atender um nicho de alto padrão. Depois disso, eu fui para Inglaterra. Daí eu fiquei
mais um ano e meio na Inglaterra, trabalhei em grandes escritórios, né? Tinha cerca de 150 arquitetos, um escritório super famoso, né, em Londres. Eu fiquei lá, trabalhei, aprendi muito sobre grandes projetos, gerenciamento de equipe, como que os grandes projetos acontecem, como acontecem os grandes clientes. Lá eu trabalhei mais com corporativo, inclusive. Naquele escritório eu trabalhei muito, né, com prédio comercial, corporativo. Entendi como é que funciona o business da arquitetura, né? Entendi como é que se ganha dinheiro, como é que se ganha muito dinheiro com a arquitetura foi naquele escritório. Ou como que os grandes escritórios realmente ganham dinheiro, né? Que é uma coisa que eu não conseguia entender, porque no Brasil não existe esse tipo de escritório. Talvez um ou outro no Brasil, São Paulo, talvez tenha, mas em geral, não. Então, depois de um ano e meio lá, eu resolvi voltar para o Brasil, já era 2009, e daí eu fundei o meu escritório Mader Architects, que começou fazendo um pouco de tudo, fazendo concursos, até o primeiro concurso que eu participei eu ganhei, mas era concurso para uma prefeitura, não curti fazer, foi meio traumático para mim. Comecei a fazer projetos de vários segmentos, vários tipos, até que chegou o momento que meu primo me convidou a fazer a casa dele, eu fiz a casa do meu primo, e eu gostei de fazer, eu nunca tinha feito uma casa assim contemporânea antes, e eu achava interessante fazer uma casa contemporânea, fiz a casa dele, e daí depois dessa casa, os amigos dele também estavam me chamando para fazer também as suas casas, né? E daí que eu descobri o poder de um posicionamento e um nicho forte, tá? Aí eu o meu escritório Mader Arquitetos começou a focar na questão de casas. Na verdade, ele demorou um pouco, tá? A coisa começou a acontecer naturalmente e eu não estava acreditando que aquilo podia realmente, só um nicho podia sustentar o escritório. Eu duvidava. Na verdade, eu duvidava que um escritório podia fazer só casas. Eu achava que isso não era seguro, né? Eu achava que seria... Por que eu vou me restringir a ficar só num nicho, né? E eu achava que não fazia muito sentido. Depois o cara acaba vendo que eu venho pelo contrário. Quando tu te foca num nicho, tu começa a ter destaque. É como tu tem uma luz, né? Tu tem holofotes. Tu tem holofotes sobre ti. E tu tem um posicionamento claro, as pessoas entendem, o público entende o que tu faz, e daí tu tem uma mensagem clara. Quando eu digo para vocês que eu sou especialista em casas de alto padrão no estilo contemporâneo, todo mundo vai entender. E se eu ficar repetindo toda hora essa mensagem, os meus clientes ou o meu potencial cliente vão entender. Se eu ficar repetindo isso no meu Instagram, meus clientes vão entender. Se eu ficar repetindo isso no meu site, os clientes vão entender. Se eu ficar repetindo isso também, toda a comunicação que tiver sobre o meu nome, sobre o meu escritório, todo mundo vai entender. E aí vai ficar claro, e os clientes não compram os melhores produtos, eles compram aquilo que eles entendem. Os clientes não contratam os melhores arquitetos, eles contratam os arquitetos que eles entendem. Um dos motivos também que te afasta dos melhores clientes da arquitetura é que o arquiteto não se preocupa em se comunicar. Eu não me preocupava em como me comunicar. Eu achava que eu estava com aquela mente de faculdade que eu tinha que apenas fazer um projeto correto. Apenas um projeto correto não tem qualquer sintonia ou conexão com o cliente. Não tem qualquer estratégia de marketing. Um projeto correto é apenas uma peça técnica. O projeto correto tu tem que fazer, sim, mas é só uma das coisas. A gente tem muito aquela mentalidade da faculdade de arquitetura, né? Um projeto na faculdade de arquitetura, ele só tem que obedecer critérios técnicos para ser aprovado e para tirar uma nota alta. A gente não estuda nada de marketing, a gente não estuda nada de posicionamento, a gente não estuda nada de vendas. E os escritórios que mais têm sucesso na arquitetura são escritórios que têm um bom posicionamento, tem um marketing forte e sabem vender antes mesmo do cliente chegar no escritório. Os clientes já desejam aqueles projetos antes de fazer qualquer ligação ou mandar qualquer e-mail para o escritório. Isso que é um fato bem importante. O cliente de alto padrão, ele tem aversão a risco. E uma maneira de ele evitar riscos ele vai consumir os projetos ou a arquitetura de quem ele entende. É assim que o arquiteto tem que se posicionar, ele tem que se comunicar de maneira mais correta.